Olá, hoje eu quero falar sobre Efésios capítulo 2. Este livro é um livro que faz nós refletirmos profundamente o que é a nossa vida, o valor que nós temos, como nós éramos no passado e como somos hoje, porque fomos alcançados pela graça imerecida de Jesus Cristo. Maravilhoso ver esse confronto da nossa vida passada e a nossa vida atual para aqueles que tiveram encontro com Jesus. Essa mesma vida é oferecida a você que ainda não fez esse encontro. Esse encontro está à sua disposição. Você pode crer nesta palavra? Veja bem, Efésios capítulo 2 diz assim na Bíblia Viva: antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos, condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele mesmo planejou para nós há muito tempo atrás. Amém? Que palavra bendita é essa, não? Nós podemos ver aqui como era o quadro que nós éramos antigamente. Diz que nós estávamos mortos. Sabe que morte que fala aqui? É a morte espiritual. Nós estamos vivos por fora. Nós estávamos vivos por fora. Mas por dentro, porque nós éramos um espírito amortecido. Nós éramos como mortos. Não estávamos mortos, mas o nosso espírito estava adormecido, né? Aqui diz assim: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Quando Deus nos olhava, ele nos olhava como mortos, né? Nós estávamos vivos por fora, mas por dentro nós estávamos mortos. E você sabe que no final das contas, o que nós somos? Nós somos um espírito que tem uma alma, vontades, desejos, preferências, e moramos dentro de um corpo. Este corpo, que é a nossa casa, ele um dia vai desaparecer, né? Ele é corruptível, ele sofre a corrupção do tempo. Nós vamos ficando mais velhos, nós adoecemos, as coisas não vão melhorando, vão piorando para nós, né? Então, este corpo um dia se acaba. Mas o nosso espírito, ele não morre jamais, né? E é isso que Deus visa dentro de nós. Quando ele nos criou à sua imagem e semelhança.
Então, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança espiritualmente. Mas com o pecado de Adão e Eva, nós ficamos como mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas diz assim, que antes nós seguíamos a multidão, nós éramos iguais a todos os outros, cheios de pecado e desobedientes. Esse era o quadro da nossa vida, mortos espiritualmente e seguindo a multidão. A multidão, ela não ouve a Deus. A multidão, ela segue o curso do mundo, né? Segue o curso do príncipe do poder do ar. Sabe quem é? O próprio Satanás, né? Ele está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor, que não reconhecem Deus como seu Criador, como seu Senhor, como aquele que dá vida por nós, aquele que nos criou, aquele que pensou tudo de bom para nós. Ele anda dissociado deste Senhor. Então ele anda em desobediência, né? A parte desse Deus. Todos nós costumávamos viver entre eles. Era assim que nós éramos. O quadro da nossa vida era este. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Havia mal dentro de nós, né? Aquilo que nós pensávamos de bom, nós não fazíamos. Mas o que é mal, aquilo que é provocado pelas coisas do inferno, aí sim havia inveja, dissensão, né? Disputas, palavras ruins, malignas, né? Nossas paixões, os nossos maus pensamentos nos arrastavam para o lado longe de Deus. Assim que era o nosso quadro. Estávamos debaixo. Essa frase aqui é uma coisa impressionante. Sabe como nós estávamos? Debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Muitas vezes nós pensamos assim, tudo é por causa do Satanás, né? Mas Satanás nos cega e nos leva para longe de Deus. E sabe o que é atraído para a nossa vida? A ira de Deus. Deus não se conforma. Ele criou o homem e o homem ignora a Deus e acaba olhando e se submetendo para Satanás. E isso atrai a ira de Deus sobre a nossa vida, né? Mas Deus, aqui no versículo 4, já muda o panorama das coisas, né? Por que muda? Porque Deus é rico em misericórdia. Dele nasce um amor por nós que é um amor gratuito, que não pede em troca, primeiramente, o nosso amor, porque ele sabe que somos pó, sabe que de nós não parte nenhuma coisa boa a partir de nós. Mas ele é rico em misericórdia. Então, o que ele fez? Ele nos amou tanto, né? E ele nos amou primeiro. Diz aqui, ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Foi ele, partiu da misericórdia de Deus, este amor por nós, né? Então não é que eu busquei a Deus porque eu sou boa. Não, não parte de nós. Partiu dele. A misericórdia grande é de Deus, que ele que é rico em misericórdia. Então, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, pela sua graça, que nós não merecemos, é que nós fomos salvos. E como? Através de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Cristo é Deus. Cristo é a manifestação de Deus na nossa vida aqui na Terra, né? Deus nos ressuscitou com Cristo, porque Cristo deu a sua vida e morreu, mas ele ressuscitou. E com ele nós ressuscitamos também. Mas o que faz com que eu ressuscite com Cristo? A fé. A fé que ele mesmo colocou dentro de nós para ser acionada, né? Você pensa que essa fé veio de você mesma? Não veio, é dom de Deus. Então, quando você aciona essa fé, quando você diz, Deus mandou Jesus aqui na terra para se sacrificar por mim, eu creio nisso. Essa palavra tem fundamento.
O que isso vai me levar? Quando eu creio em Jesus, ele vai me levar à ressurreição com Cristo. Ele vai me levar a lugares celestiais, a regiões celestiais. Deus vai me assentar junto com Cristo nas regiões celestiais. E agora, Deus, de acordo com a busca no meu coração, ele vai me revelar toda a riqueza que eu tenho em Cristo Jesus. Ele me revela a incomparável riqueza de Deus que vem juntamente com Cristo na minha vida. Se eu tenho a Cristo, se eu recebo a Cristo como meu Salvador, com ele vem as riquezas do mundo celestial. Todas as formas de riqueza, todo suprimento em Deus eu tenho, todo conhecimento que eu necessito para viver aqui de uma maneira digna aqui nesta terra, eu tenho herança em Cristo Jesus, né? E tudo isto é revelado em Cristo Jesus, o que ele fez por mim e o que ele faz, né? Porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não é porque eu fiz alguma coisa boa, não, né? Diz assim, pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. E isto não vem de vocês mesmos, não. É uma dádiva de Deus. O que é dádiva de Deus? A nossa fé. A fé foi Deus mesmo que colocou uma medida em nós. E nós temos que desenvolvê-la. Através do quê? Da palavra de Deus, falando de Deus, buscando a Deus, clamando a Ele. Essa fé, ela vai ser exercitada e ela vai crescer. Pode crer, ela vai crescer. E diz aqui, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. A nossa salvação é um dom de Deus, é um presente, Ele que coloca na nossa mão. Esse presente, ele chega até nós acionado pela fé que Deus mesmo colocou em nós. Eu creio, eu digo, eu abro meu coração para Jesus, eu abro a minha vida para receber este presente que é Jesus na minha vida. E eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Tudo isso é pela fé, não é por obras, né? Diz na Bíblia que não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito e dizer, eu creio em Jesus porque eu sou bom, porque eu busquei ele. Não, a iniciativa foi dele, né? Foi o próprio Deus quem fez de nós o que nós somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras. Sabe que boas obras são essas? Ele já planejou para nós. Diz assim, nós vamos nascer e nós vamos praticar as boas obras. Ele já planejou para nós essas boas obras, né? Então, nós fomos planejados para ter um relacionamento com Deus e vivermos aqui desenvolvendo boas obras que Deus já planejou para nós, né? Então, essa é a mensagem de hoje. O que nós éramos antes, envolvidos com tudo quanto era ruim. A nossa vida era para manifestar o mal que havia em nós por causa da separação entre o homem e Deus. Mas quando fomos alcançados pela graça imerecida de Jesus, através da fé que Ele mesmo colocou dentro de nós, nós podemos desfrutar de uma vida aqui na terra, uma vida em que nós vamos desenvolver boas obras que Deus planejou para nós. O nosso nome vai estar escrito no livro da vida, e isso não é por merecimento nosso, é pela graça imerecida de Jesus. Agora, o esforço que nós vamos fazer, vamos envolver a nossa vida em fazer as coisas boas para agradar a Deus, ao Deus vivo, né? Isso sim é outro lado da moeda, né? A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus, mas as boas obras que nós vamos desenvolver, aí depende do seu caráter, depende de você se empenhar para agradar aquele que te chamou para a sua maravilhosa luz.
né? E isso é um privilégio muito grande. Deus poderia nos deixar de fora. Não, você já tem a salvação, vocês ficam de fora. Não, ele nos dá esse privilégio de desenvolver boas obras. Essas boas obras não são para sermos salvos, elas são para aqueles que já foram salvos e vão desenvolver. Por quê? Porque são nova criação de Deus. Como nós somos nova criação de Deus, nós temos esse privilégio de trabalhar para que o reino de Deus se expanda. Esse é um grande privilégio. Sermos chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, é nosso irmão também, é nosso amigo, né? É o nosso Redentor. Que graça imerecida é essa que caiu sobre a nossa vida, né? E podemos estar com o peito cheio, dizendo: eu sou filha do Deus vivo. Que maravilha é essa, ser filha do Deus vivo, um Deus que deu a sua vida por nós, um Deus que imaginou uma criação perfeita, mas que falhou no caminho, mas que ele estendeu as mãos e nos retirou daquele lamaçal e nos colocou em lugar de honra, em lugares celestiais, para que nós pudéssemos viver esse relacionamento com ele e termos essa visão da dimensão da nossa vida aqui na terra, olhando para o alto, para ele, porque o que nos espera é a vida eterna ao lado de Cristo Jesus e Deus nosso Pai pela eternidade. Mas enquanto estamos aqui, vamos desenvolver boas obras que ampliem o reino de Deus, que façam com que outras pessoas queiram também viver esta vida maravilhosa com Jesus e com Deus, esta paz crescente dentro de nós, que só Jesus pode promover na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe neste dia com esta palavra vinda do céu. Receba esta palavra no seu coração, passe essa mensagem, passe um direct, distribua essa mensagem, multiplique essa mensagem pelo WhatsApp, dê um joinha aqui, né? Incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Isso é ser um missionário, é divulgar a palavra de Deus. Cada ato seu em relação ao espalhamento dessa mensagem é uma contribuição para o reino de Deus. Saiba disso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau.